Olá, segundo ano. Essa é a 11ª aula de filosofia, baseada no módulo 11 da apostila de vocês. A estética kantiana, página 40 da apostila de vocês, tá? Gente, nós vamos, dentro desse assunto da estética kantiana, né, de Immanuel Kant, a gente vai começar esclarecendo o que é estética, né? É a forma geral dos objetos, das coisas e principalmente das obras de arte. Até a música, né, tem estética. Aquela música toda estridente, que é uma nota para cá, uma nota para lá, não tem conexão, não tem ritmo, as escalas estão... Uma hora eles tocam numa escala, outra hora eles tocam em outra. Então, quer dizer, tem música que você ouve que te dá harmonia, te causa uma sensação harmônica. Essa música tem uma estética que sintoniza com os teus sentidos, certo? Isso é importante a gente dizer já para que vocês pensem no conceito de estética. Muito bem, gente. No iluminismo alemão, né? A filosofia, os sábios da sociedade, os pensadores da sociedade buscavam um retorno aos clássicos da arte grega, né? Para que fosse definida uma estética padronizada, para que fosse definido o belo. O que é um retorno aos clássicos gregos? Gente, se vocês tiverem a curiosidade e forem fuçar um pouquinho nas artes gregas, né, nas estátuas, nas esculturas em geral e nas pinturas gregas, vocês vão reparar que naquele período clássico, o padrão estético, né, o que era definido como belo, eram corpos bem delineados, resultados de exercícios físicos, a liberdade, né? As cenas envolviam a natureza, envolviam meditação, e a democracia e as virtudes eram valorizadas, né? O ambiente era democrático, a satisfação reinava em relação à administração e existia uma harmonia entre a natureza e o homem. Existia uma harmonia, né? Nessa harmonia, as virtudes do homem, a bondade, principalmente a bondade e a ética, eram valorizadas. E as artes passavam isso no padrão grego. E esse padrão é o clássico, né? O padrão clássico, porque esse período da história é o período clássico, foi o período que o iluminismo alemão tentou reviver, né? Tentou reintroduzir como um padrão estético vigente, né? Como um padrão do belo, como o patamar para o belo. Assim, para ser belo, para ser uma coisa que desse prazer de ser apreciada, a arte precisaria se basear nesses padrões clássicos, né? Já o Immanuel Kant propôs o seguinte na filosofia dele, que o prazer que seria sentido pelos indivíduos ao apreciar uma obra não seria resultado da fidelidade com que aquela obra retrataria o ambiente, ou um objeto, ou a natureza, ou o próprio ser humano. O prazer que o indivíduo sentiria ao observar, ao admirar uma obra de arte, viria de uma intuição, viria de um conhecimento dele, né? De um conhecimento interno dele, de um conhecimento prévio dele. Principalmente da intuição. É o que a gente chama hoje em dia de fui com a cara, não fui com a cara. Sabe, a gente vê obras de arte, aquele padrão grego, ele foi seguido até o início dos outros padrões de estética artística, né? Rococó, por exemplo,
e os outros padrões que se seguiram, o romantismo, perdão, o modernismo, o cubismo. O romantismo é da Idade Média, também seguia um padrão físico pré-definido. Veja só, gente, as formas retorcidas, as cores expressivas, né? Não, aquela falta de harmonia grega clássica passou a predominar nas artes, principalmente nas pinturas. Gente, veja só, a proposição kantiana é que o prazer de admirar obras de arte, tanto faz se as obras são clássicas, ou rococó, ou cubistas, ou modernistas, seria causado pela sua empatia com aquela obra. E essa empatia surgiria de um sentimento que você tem, de uma intuição que você tem. Aqui ele fala sobre a teologia estética para o filósofo. Olha só, era um trecho que eu destaquei aqui com um grifo-texto que eu queria ler para vocês, que eu acho muito importante. Olha, para o filósofo Immanuel Kant, as estrelas eram evidências da obra de Deus, da mesma forma como os sentimentos altruístas. Altruísta é o que é? O contrário de egoísta, né? Se você quer tudo para você, o altruísta quer ajudar o mundo. Provam a existência do bem. Ou seja, para Kant, do mesmo jeito que as estrelas provam a existência de Deus, o altruísmo, né, a dedicação do indivíduo aos outros, à sociedade, prova a existência do bem, que é uma virtude. Porém, nas artes, no estudo estético, a tua empatia com uma obra seria resultado, como eu disse, de uma intuição, de um sentimento teu, de um raciocínio completamente seu. Por isso que a gente fala muito, hoje em dia, sobre gosto. Eu gosto de pintura clássica. Eu gosto de Van Gogh. Eu gosto de Salvador Dalí. E assim por diante. O gosto, né? O gosto que a gente chama hoje em dia, a palavra gosto, né? Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua predileção, vem justamente de um sentimento interno, individual. Você pode reparar numa exposição, né, de arte, por exemplo, que tem vários autores, uma exposição antiga, uma exposição itinerante, daquelas que reúnem vários pintores, vários artistas, que um grupo vai se fixar numa obra, outro grupo vai... no Louvre, por exemplo, em Paris, que é um lugar onde tem obras de vários autores. No Leonardo da Vinci tem um monte de gente. Nas obras egípcias tem outro monte de gente que se interessa por obras egípcias mais do que Leonardo da Vinci. Nas obras renascentistas tem outro monte de gente que prefere as obras renascentistas. No modernismo, na seção de modernismo, que é bem no começo do museu, você vai ver um monte de gente também que se interessa por aquelas obras que opinião do professor Márcio, eu não consigo entender muito bem, né? Assim, não julgo, não emito juízo de valor nenhum, não é nem feio nem bonito, mas não tem muito significado. Eu prefiro um pouco mais de significado, um pouco mais de associação com o orgânico, com o homem em si. Cada um prefere uma coisa. Por exemplo, vamos transportar essa história das obras de arte para o cinema. Tem muita gente que adora comédia, tem muita gente que adora filme de terror, tem muita gente que adora filme de ação, tem gente que adora filme policial, tem gente que adora anime. Então, assim, de acordo com a empatia do indivíduo, ele vai apreciar um modelo estético. E isso, a estética kantiana,
afirmava, né, o Immanuel Kant afirmava que em relação à estética, né, juízo, veja só, o juízo de valor ele não tinha relação nenhuma com a fidelidade da produção daquela obra. Ou seja, não tinha nenhuma relação com a fidelidade, né? Assim, a fidelidade mesmo. Eu não conheço outro adjetivo, né? O quão fiel foi o pintor ou o escultor ao reproduzir um objeto. A empatia causada por aquela obra não teria nada de relação com isso, pelos padrões kantianos, pela estética de Immanuel Kant, né? A estética descrita na Crítica do Juízo, o terceiro livro, né? Importante. Tem a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo, que são os 3 livros que eu recomendo também, mas isso aí é para quem for fazer filosofia. Para quem não for fazer, ai Jesus. Gente, é o seguinte, olha. Como eu estava dizendo, a empatia de um indivíduo pela obra de arte, ela é dele, é individual. Não tem uma relação direta com a fidelidade do artista, do pintor ou do escultor, ou mesmo do escritor. Tanto que hoje em dia a gente tem muita ficção que não está baseada na realidade. A gente tem muito filme que é totalmente ficção. É parecido com a realidade, mas é ficcional. E tem uns que não tem nada a ver com a realidade, que descrevem distopias, um mundo futuro, os animes, né? Aquela coisa meio ambiente oriental, aquela coisa toda. É isso, gente. O resumo da estética kantiana é esse. É que o padrão estético já não é mais um padrão fixo de acordo com uma época, de acordo com as normas sociais vigentes. Não. Ele tem mais a ver com o gosto individual, com a percepção do indivíduo que admira ou não a obra, que se sente confortável, cheio de prazer de ver aquilo, ou de ouvir uma música, ou de assistir um filme, ou que odeia aquilo logo de cara, né? Nossa, que obra horrível, né? Que quadro feio, que música estridente. Esse filme é muito chato. Percebe? Tem a ver com o indivíduo que está apreciando a obra, a produção artística. E a gente transportando para os dias de hoje, inclusive as produções culturais. Tá ok, gente? Gente, o módulo 11 da página 40 é extremamente curto. É só a página 40 e assim mesmo não vai até o final. Tem aqui um grafite, esses grafites. Eu vou confessar para vocês, alguns eu não consigo ler, certo? Alguns grafites eu não consigo ler. Eu não consigo entender o que está escrito lá. Mas para algumas pessoas deve haver significado em tudo aquilo, e aquilo é maravilhoso, lindo, significa, assim, tem uma expressão que causa prazer. Para mim não, porque eu simplesmente não consigo entender. Eu sou mais das letrinhas clássicas, mas, né, meu entendimento ele não é igual ao entendimento de outros professores. Cada um gosta de uma coisa, né, gente? O gosto é uma coisa pessoal. A estética kantiana vem defender exatamente isso. Que o prazer ou o desprazer causado por alguma expressão cultura, na época, expressão artística, né? É resultado de um sentimento causado por impressões sensoriais, resultado de um sentimento que vem de uma intuição, vem de uma coisa que já estaria intrínseca no ser humano. Ok? Eu espero ter podido esclarecer um pouquinho, dar exemplos um pouco mais palatáveis a respeito da estética kantiana, que é o módulo 11 da apostila de vocês de filosofia, página 40. Tá? Para mim, é muito significativo
essa história de você não seguir padrões, tá? Porque, veja, hoje em dia, gente, muitas coisas são consideradas aceitáveis, que não eram aceitáveis. Muitas coisas são consideradas bonitas, coisas que não eram consideradas bonitas no passado. Então, veja que o gosto das pessoas, a preferência das pessoas, passou a ter liberdade estética, passou a poder escolher e não seguir um padrão pré-fixado. Um padrão de beleza do tipo, vou citar, aquela mulher bonita, magrinha, com curvas, enfim. Hoje em dia existem vários tipos de corpos bonitos, femininos. Assim, a gente pode admirar vários corpos bonitos. Nós temos o direito de achar corpos que não se encaixam no padrão estético bonitos também. Percebe? Gente, então é isso. Filosofia abordando a estética kantiana, que, na minha humilde opinião, foi também um divisor de águas em relação a explicação do prazer ou do desprazer em relação a obras. A gente não é obrigado a ficar, ai, que obra linda, porque todo mundo acha aquela obra linda. Não existe mais esse direcionamento cultural, tá bom? A partir da ética kantiana passou a ser aceito, passou a ser explicado o prazer ou o desprazer das pessoas, o gosto ou o não gosto, gosto ou não gosto, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos a todos.